Salve, salve, Derivando Ideias! Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma questão do BF. E é uma questão de mecânica, eu achei um pouquinho mais complicada que as outras. Essa questão já estava na prova do terceiro ano, então vamos que vamos. Na figura ao lado, o bloco de massa emisão igual a 300 gramas está apoiado sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, sem atrito e presa a uma mola de constante elástica K. Ou seja, entre o chão e esse bloquinho emisão, a gente não vai ter atrito, graças a Deus. Um segundo bloco de massa emizinho igual a 200 gramas está simplesmente apoiado sobre o bloco emisão. O coeficiente de atrito estático entre eles vai ser de 0,3, ou seja, aqui tem um atrito de 0,3. Deseja fazer o sistema oscilar com uma amplitude máxima de 10 cm. Determine o maior valor possível da constante elástica K, que garante que o bloco emizinho não escorregue sobre o bloco emisão durante o movimento. Bloco emizinho não escorregue sobre o bloco emisão durante o movimento. O que essa ideia de não escorregar dá? Quer dizer que a aceleração tem que ser menor ou igual ao equivalente da força de atrito. Ou seja, basicamente, a gente vai ter que usar não exatamente menor ou igual à força de atrito. O que eu quero dizer com isso é que a gente vai trabalhar com a condição de atrito estático máximo. Porque se a gente garante que a aceleração vai estar na ideia de atrito estático máximo, a gente vai garantir que ele vai estar sempre junto com o bloco emisão. Perfeito? Vai ficar mais claro na hora que a gente trabalhar com as forças. Mas basicamente isso dá a ideia de que a gente vai trabalhar com o atrito estático máximo e o maior valor possível da constante elástica K vai dar a ideia de maior força possível. Mas vamos aqui para o nosso desenho. Perfeito, a gente tem aqui o desenho e a gente, o desenho natural é esse, só que a gente vai dividir o bloco emizinho do bloco emisão. Por quê? Porque vai ser mais fácil escrever as forças. Então, em cada um desses blocos, a gente vai escrever cada força que está acontecendo no movimento, perfeito? A primeira força natural que a gente vai ter aqui o peso, concorda comigo? Vai ter o peso e, consequentemente, vai ter a normal. Fazer aqui, e consequentemente aqui vai aparecer a normal, concorda? Só que aqui, se a gente tem uma normal, quer dizer, uma normal empurrando para cima, pela ação e reação, aqui vai ter uma normal empurrando para baixo, que vai ser a mesma força, por isso está da mesma cor. Além disso, a gente tem uma normal, que vai ser igual ao peso, porque não tem uma aceleração vertical, mas além disso, o que a gente tem aqui, Em vez da gente desenhar a mola, a gente vai representar aqui uma força FL, que seria o equivalente a uma força elástica. Além disso, concorda que o bloco emisão também tem um peso? Então a gente vai ter mais o peso de emisão. Esse daqui eu vou colocar emisão G, tudo bem? Só para não confundir com outro P, emisão G. A gente tem a força elástica, o Nzinho, o emisão G. Concorda então que na condição em que o bloco aqui, vamos fazer rapidinho aqui, Nessa condição aqui, em que o bloquinho, se deslocou, o bloquinho estava aqui, ele se deslocou para aqui, tudo bem? O bloquinho emisão. Concorda que a mola se desloca, aqui o equivalente a, ele falou pra gente, 10 centímetros. Vamos colocar só ΔX por enquanto. ΔX. Concorda então que a mola vai se deslocar um ΔX. Qual que é a força de uma mola? A força de uma mola vai ser igual a K ΔX, certo? Portanto, essa força elástica, a gente coloca aqui no canto, essa força elástica vai ser igual a K vezes ΔX. E concorda comigo que essa força elástica está puxando para a esquerda. Se está puxando para a esquerda, o bloco emisão vai ter uma aceleração para a esquerda. Se o bloco emisão tem uma aceleração para a esquerda, qual é o sentido da aceleração do bloco emizinho para ele acompanhar o bloco emisão? Para que a aceleração dele seja a mesma? A aceleração do bloco emizinho tem que ser para a esquerda também. Logo, a força de atrito, que é a que empurra o bloquinho emizinho para a esquerda, vai ter que ser para a esquerda, certo? Então aqui a gente vai ter uma força de atrito, fazer de verde. A gente tem aqui uma força de atrito para a esquerda, concorda? Mas o seguinte, bicho, imagina uma pessoa correndo para frente. O que acontece? Na verdade, o pé dela empurra o chão para trás, e pela ação e reação, ela vai para frente. Se o bloquinho emisão está sendo empurrado para a esquerda
pela força de atrito, vai aparecer uma força de atrito empurrando o bloquinho Mzão para a direita. Ou seja, de novo, se a força de atrito empurrou o Mzinho para a esquerda, a mesma força de atrito vai empurrar o Mzão para a direita, ação e reação. E perceba que com isso a gente consegue escrever. Vamos escrever algumas coisas aqui, ó. Quem que é a força de atrito? A força de atrito tem que ser igual a quem? Vai ser igual a normal vezes o μ, que é o atrito estático. Lembra que a gente está trabalhando com a ideia do atrito estático máximo? Como assim atrito estático máximo? A força de atrito poderia ser qualquer uma, mas tem um limite. A gente está trabalhando com a maior força de atrito estático possível. Ou seja, uma força maior que essa, o bloquinho Mzinho estaria escorregando, tudo bem? Ele estaria deslizando em relação ao bloco Mzão. Por isso que a gente trabalha com a condição de atrito estático máximo. A gente vai usar aqui o 0,3. Mas eu não vou substituir ainda. Eu vou fazer toda a solução algébrica e trocar os valores, porque eu acho que fica mais rica a nossa resolução. O N, concordo que o N vai cortar, o N roxo vai cortar com o P azul, porque não tem uma aceleração vertical. Concorda que o bloco Mzinho não vai subir nem descer. Ou seja, o N é igual ao peso. Quem que é o peso? Mzinho vezes G. Portanto, Mzinho vezes G vezes μ é a força de atrito. Concorda comigo? Só que concorda que também que, pela segunda lei de Newton, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração? Ou seja, a força de atrito tem que ser a massa do bloquinho vezes a aceleração do bloquinho, que por acaso está para a esquerda, para bater com a aceleração do blocão. Ou seja, mg μ é igual a m vezes a. Corta, 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 corta. Ou seja, a aceleração vai ser g vezes μ, tudo bem? E é um resultado bem padrão, você encontra esse resultado em diversos problemas que envolvem atrito estático. Talvez você pudesse colocar direto, não sei como que é a correção do BF, mas talvez pudesse colocar direto, se você já conhecesse. Mas enfim, tá aqui a justificativa. A aceleração, vamos só escrever aqui mais bonitinho, vou colocar aqui, ó, aceleração igual a g vezes μ, perfeito? E agora vamos para o bloco Mzão. A gente tem que a força elástica menos a força de atrito vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual a massa do blocão vezes a aceleração. Percebe que se a gente trabalhar na vertical, não vai ter muita utilidade. Por quê? Porque a normal entre o blocão e o chão não vai resultar numa força de atrito. Então a gente não precisa considerar. É uma coisa que a OBF facilitou pra gente. Vamos lá. A força elástica menos a força de atrito tem que ser Mzão vezes... Percebe que para os blocos estarem em sincronia, um não escorregar em relação ao outro, a aceleração tem que ser a mesma. Perfeito? Então vamos substituir K vezes ΔX menos a força de atrito. Quem que é? mgμ. Mzinho G μ. Isso daqui tem que ser igual a Mzão vezes Gμ. vezes μg, pode ser? Aí vai falar que eu mijei também. Enfim, K ΔX é igual a... Não, vamos manter o K ainda, né? K ΔX vai ser igual a... Percebe, o Gμ ainda está em evidência. Portanto, a gente vai ter Mzão mais Mzinho vezes Gμ. Agora a gente pode isolar o K, que é o que a gente quer. K é igual a Mzão mais Mzinho Gμ sobre ΔX. E agora vamos substituir os valores, tudo bem? Lembrando que a gente está trabalhando com o SI, certo? Ele quer em newtons metro. Então vamos lá. 200 gramas mais 300 gramas vai ser 500 gramas, que é igual a 0,5 kg, certo? 0,5 kg, certo? Enfim, a gravidade ele deu lá em cima na tabelona, que é igual a 10. O atrito estático é 0,3, que a gente está trabalhando na condição máxima. Isso tudo tem que ser igual a 10 centímetros, que é 0,1 metros, tudo bem? A gente multiplica em cima e embaixo por 10, embaixo vai ficar 1. Então a gente tem 100 vezes 0,15, certo? Que
que é a mesma coisa que 15 newtons por metro, perfeito? Então essa é a constante elástica, uma questão um pouquinho mais complicadinha de mecânica, né? Mas percebe que depois de feita fica fácil, né? Então, na maioria das questões de mecânica assim que envolvem uma complexidade maior, eu recomendo você desenhar separado, traçar tipo os vetores das forças e sem muito segredo, fazer as continhas. Valeu, Derivando Ideias. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like no vídeo, seguir nosso Instagram, TikTok, Orkut, nossa página da Deep Web. E é isso. Valeu, Derivando Ideias. Até a próxima.